Graça e paz, meus irmãos. Prazer poder falar com vocês novamente. O convite de hoje vai ser para você conhecer um pouco do site Tesouro do Pregador. Vem comigo, eu convido para você fazer um passeio aqui comigo bem rápido, para você ficar ciente, bem informado das novidades e o que o pastor Rafael preparou com muito cuidado, zelo pela palavra de Deus, muita oração e dedicação para entregar para você o melhor que existe em termos de teologia, ok? Então aqui em cima você pode observar que nós temos o menu com as guias principais. Se você clicar aqui, ele automaticamente vai levar você para os nossos comentários bíblicos. É importante também eu falar para você que o objetivo de ter produzido esses comentários bíblicos, meus irmãos, é que o pastor Rafael escolheu o método de trabalhar com perícopes. Para muitas pessoas que não sabem o que é perícope, é um termo grego que significa um corte, um entorno. Então, assim, você pega a palavra de Deus, né, a Bíblia como um todo. Você pega lá o livro de Gênesis. No livro de Gênesis, você tem lá 50 capítulos. No capítulo 1, até o último versículo, ele vai ter, que é o versículo 31, ele vai ter ali, essa parte é chamada de perícope. Se você pega do capítulo 1, só um exemplo, tá? E aí até o versículo 12, ele pode ser uma seção daquele capítulo. Então você corta parte de uma seção maior, escolhe aquele recorte, e aí então a gente trabalha em cima daquele recorte. Aí a gente chama então esse formato de perícope. Por que eu escolhi esse formato? Porque ele fica mais fácil, me dá um leque maior para eu debruçar em cima e poder me dedicar fazendo muitas pesquisas. E com isso, o resultado é o que você, que já adquiriu o nosso material, e quem não adquiriu, vai poder conhecer. Eu escolhi então esse método porque aqui o que eu faço? Eu formatei esse comentário, por exemplo, aqui de Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao 14. Essa sessão aqui, eu produzi 46 páginas de comentário bíblico, versículo por versículo. Só que com um detalhe, esse formato aqui ele é 16 por 23. Se ele fosse no formato 14 por 21, aquele livro mais padrão que você conhece, ele ficaria até com um pouco mais de páginas. Então, dentro desse comentário, eu procurei fazer o quê? Uma análise bem completa, rastreando os principais termos hebraicos do texto, as reflexões teológicas. Todos os meus comentários eles são embasados numa fonte bibliográfica muito rica, muito sólida. Por exemplo, se você chegar aqui no site, eu coloquei aqui ó, nossas fontes, só para te dar um pequeno exemplo. Eu hoje utilizo o Logos Bible Software, utilizo o BibleWorks 10, The Word, que são os softwares acadêmicos dos quais os maiores, os mais respeitados teólogos hoje do mundo utilizam. Então, se você clica aqui nessa aba, você vai conhecer um pouquinho das fontes das quais a gente pesquisa para poder nos embasar, nos dar suporte para poder produzir os nossos comentários. Eu, particularmente, tenho mais preferência de pesquisar em inglês, espanhol, em italiano, em outros idiomas, para produzir comentários de peso. Então, você com calma, se você tiver um tempinho aí, você pode clicar aqui em nossas fontes e conhecer um pouco das nossas referências bibliográficas. Deixa eu voltar aqui de novo. Então, os nossos comentários, meus irmãos, seguem esse padrão. A mesma coisa vale para os livros que nós temos aqui. Eu escrevi, por exemplo, sobre Diótrefes, Quando a Palavra se Perde no Templo, A Vinha de Nabote, Demas, Armadilha do Mundanismo, sobre inveja. Todos os meus livros, eles são resultados dessas fontes bibliográficas e de muitas outras que não permite e não cabe também colocar aqui no site. Mas eu faço questão de informar a você que quando você investir no material aqui do Pastor Rafael, nos nossos livros, comentários bíblicos, esboços, você vai estar investindo num verdadeiro arsenal, um verdadeiro tesouro que vai com certeza contribuir nas suas pregações, nas suas aulas, quando você for escrever, seja uma monografia,
seja uma tese, enfim, tudo que você vier a estudar, a pesquisar, você pode ter certeza que o material do pastor Rafael vai ser uma bênção para a tua vida. Então, exemplo, esboço bíblico. Os meus esboços, eu até falei num vídeo anterior, com um detalhe bem importante, que as pessoas, os irmãos que têm preocupação ou têm aquele leve preconceito com o esboço, eu expliquei em alguns vídeos anteriores que os esboços do pastor Rafael também seguem uma metodologia muito rigorosa, muito bem estruturada, resultado e fonte de uma investigação enorme de outros materiais de peso que nós utilizamos para pesquisar e então entregar para você coisa boa. Eu tenho muitos outros esboços que estão aqui, que ainda está em fase de revisão. Né? Eu estou fazendo revisão, corrigindo, ampliando, atualizando, e assim que tiverem concluídos, eu estarei colocando aqui junto aos demais. Então, a princípio, você vai encontrar aqui já concluído e pronto para você estudar e pregar. Esboço sobre a santidade, sobre a santificação, a vida de sanção, 50 mensagens para você pregar em culto de domingo, 50 esboços sobre o Espírito Santo e o mais nosso novo lançamento aí, que é o destaque, né? A exclusividade do Tesouro do Pregador, que são a coleção dos 12 profetas menores, dos quais é composto aí com cerca de 1956 páginas, que eu não tenho dúvidas que as reflexões teológicas, as exegeses simplificadas, que são os termos principais hebraicos dos livros dos profetas menores, a contextualização, você pode explorar o cruzamento de referências do Antigo e do Novo Testamento. Então, assim, é uma riqueza muito grande. Eu tenho certeza que se você hoje pegar sua Bíblia, subir em cima de um púlpito e pedir os irmãos para abrirem no livro de Naum, no livro de Obadias, no livro de Ageu, muita gente vai ficar surpresa, porque não está acostumada a verem pregadores, assistirem pregadores, pregar nos livros dos profetas menores. Mas olha, ele tem uma mensagem poderosa, urgente, para a igreja que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Então, faça aqui um tour, faça uma pesquisa no nosso site, invista no nosso material. Eu fiz um preço bem acessível, precinho bem razoável, acessível, R$10, R$20, R$12, num material que nos custa anos de pesquisa. O meu professor sempre falava que nós, autores, levamos anos pesquisando, produzindo, preparando, mas você consegue sugar o nosso material, às vezes com uma semana, com um mês de leitura. E eu quero te deixar bem, mas bem tranquilo quanto a um detalhe do pastor Rafael. E quando você lê os meus materiais, esboço, livros e comentários, leia com calma, pegue a sua Bíblia, pegue um caderno para você anotar, porque os nossos materiais, ele vai exigir de você muita reflexão, muita anotação, porque ele é muito rico em quantidade de informação. Então esse aqui é um vídeo bem simples, bem rápido, para você então poder passear no nosso site aí e conhecer um pouquinho. Tá? Deus te abençoe, obrigado. Se inscreve aqui no canal Tesouro do Pregador, compartilhe nosso vídeo, nos ajude a construir uma base, a construir um material aí relevante que vai edificar a sua vida, a vida dos outros irmãos com quem você estuda, com quem você se relaciona no dia a dia. É só apertar o sininho aí para receber as nossas notificações. Tá? Deus abençoe e eu aguardo você até o próximo vídeo.